Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Empreendedora. Um programa que foi feito para você que quer evoluir, que quer crescer, não só como empresário, mas como colaborador, líder. E hoje a conversa é com alguém por quem eu tenho uma profunda admiração. Não é só pela trajetória inspiradora no empreendedorismo, mas também pela pessoa que ele é. Está há 16 anos nessa jornada, construindo com consistência, visão e coração. Mas ele é muito mais do que um empresário. Curte viagens, leitura, futebol, gastronomia e sempre busca crescer como pessoa. Seu grande sonho é deixar um legado como um pai exemplar. E uma curiosidade muito divertida sobre ele. Ele já foi até celebrante de casamento. É verdade. É com alegria que o Mente Empreendedora recebe hoje Rafael Veríssimo, CEO da Terrazzo Imóveis. Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com você hoje, para a gente poder trocar um pouco aí sobre empreendedorismo, né? Falar um pouco aí da minha trajetória. E estou muito honrado aí pelo convite. Espero que seja um bate-papo bem legal. Com certeza. Muita alegria em ter você aqui. Eu sou sua admiradora. A gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes, né? A gente é colega, então assim, eu tenho cada vez mais admiração pelo ser humano que você é. Então, para mim é um prazer ter você aqui. Obrigado. E me conta aí essa celebrante de casamento, como é que foi isso? Celebrou um casamento? Isso aí foi uma história bastante legal, assim, inusitada. No ano de 2019, eu recebi uma missão de atender uma cliente que estava vindo morar em Teresópolis. Ela vinha de Niterói, e uma indicação de um colega lá me deu a missão de encontrar um lar para ela aqui em Teresópolis. E aí, desafiando, eu diante dessa missão, tive o desafio de encontrar uma casa para ela. Ela estava vindo sozinha morar aqui por uma transferência do trabalho. E aí consegui encontrar um imóvel para ela. E eu me recordo que a gente estava no período de lockdown, logo em seguida, quando ela decidiu vir, que encontrou o imóvel para vir visitar. E foi uma loucura, né? Porque a gente estava vivendo a pandemia e Teresópolis estava com aquele rodízio de CPF. Então ela era o CPF diferente do meu, tinha que fazer um esquema dela poder entrar, aí o meu sócio atender ela, um dia eu, e era uma loucura. Mas, resumindo, ela veio morar aqui, se tornou uma grande amiga e passou 4 anos, ela me deu a missão de celebrar o casamento dela. Então ela, de cliente, se tornou uma amiga e eu tive esse desafio aí de celebrar um casamento. Foi um desafio bem legal, assim, eu tive que me preparar para isso, mas foi isso que me marcou. Eu acho que eu trago esse case aí de sucesso do mercado imobiliário, que de cliente até celebrante de casamento foi algo que eu não esperava viver. Com certeza, nunca ouvi falar sobre isso, né? Vendi um imóvel e fui celebrar o casamento. É verdade. Isso vai muito do que eu acredito, sabe? De que o desafio nosso como profissional do mercado imobiliário é de construir relacionamentos, né? A gente não está aqui só para atender uma necessidade de vender um imóvel. É muito mais do que isso. E essa história, assim, foi um marco para mim. Bem legal. Muito legal. Falando aí, você está falando de construir relacionamento. Isso é muito importante e cada vez mais. A gente está aí com a tecnologia, o desenvolvimento nessa área, tudo cada vez mais robotizado e de forma muito inteligente e que você nem sabe que está conversando com inteligência artificial. Mas é claro, a gente não pode perder essa pegada da construção do relacionamento. Como que você faz no seu dia a dia para poder construir esse relacionamento com seus clientes? Assim, eu sou um grande defensor da tecnologia. Eu acho que ela está aí para nos aproximar, assim, da eficiência, né? Ela reduz muito o nosso tempo. E curioso você estar falando sobre isso. Lá na Terrazzo a gente tem uma inteligência artificial que faz esse pré-atendimento. Ela funciona como uma função de SDR, né? De pré-vendas. Então, o que acontece? Ela dá um atendimento para o cliente antes de qualificar e levar para o time comercial. E ela tem um nome, o nome dela é Tereza. E muitas vezes você vê, eu acompanho as conversas ali dos clientes que entram para falar com a inteligência artificial. E é legal porque às vezes eles não sentem que estão falando com um robô, né? Com uma ferramenta dessa. E tem um outro amigo de uma outra cidade que ele também
tá utilizando essa mesma ferramenta. Ele falou: Rafael, agora no final do ano de 2024, chegou uma cliente lá na imobiliária procurando pela Laís. E a gente falou: não, Laís, não, eu quero falar com a Laís, porque a Laís me atendeu muito bem, eu vim trazer um presente para ela. E aí ele falou: não, a Laís é a nossa inteligência artificial. E aí explicou para ela: não acredito. Então, assim, a gente vê o quanto a ferramenta hoje, da tecnologia, ela pode nos ajudar, né, a ter um resultado melhor, né, e maior. Mas eu sou um defensor muito disso aqui, da troca, do olho no olho. Eu acho que nada substitui isso, de você trazer o cliente para a mesa e poder trocar com ele, porque aqui você consegue ver verdade e realmente construir, né, esse relacionamento, ouvir histórias e poder colocar um lado humano também ali em jogo, né, de entender qual é a dor dele, aonde você entra. E eu sou bastante defensor da tecnologia, mas eu não troco também a mesa com os clientes não, porque olho no olho, isso né? aqui não tem preço, né? É verdade. E assim, a tecnologia, é o que você falou, ela veio para ajudar, ela veio para acelerar os processos e principalmente para deixar a gente mais solto, mais livre, para poder realmente fazer uma visita. Com certeza. Se você está ali muito preso no operacional, no dia a dia, enviando mensagem, acompanhando o CRM, acompanhando, fazendo a parte de SDR e até às vezes de closer, você não consegue ter tempo para tomar um café com o seu cliente, acompanhar ele mais de perto, né? Então, também acredito muito no que você está me dizendo sobre a tecnologia trazer mais eficiência para o nosso dia a dia e deixar a gente no mais estratégico, podendo dar mais atenção para as pessoas. Isso aí, ela otimiza o nosso tempo, né? Para aquilo que realmente é mais importante. Então, você consegue dar um atendimento, às vezes, mais qualitativo, né, utilizando a ferramenta hoje de inteligência artificial. Rafa, sua história ela é muito inspiradora, porque eu acho que é uma história como a de muitos brasileiros, que tem garra, que tem sonhos para construir. Me fala como é que foi ali o iniciozinho da sua carreira na área imobiliária. Eu lembro de você nos hospitais, de jaleco. Então, assim, me conta um pouquinho como é que foi isso. Então, o mercado imobiliário, eu costumo dizer que ele me escolheu, né? Antes mesmo de eu escolher, ele me escolheu. Eu era um acadêmico de fisioterapia, estava cursando aí o último período, quando eu tive o primeiro contato com a profissão de corretor de imóveis. E aí um cliente, eu estudava no Rio, e estava me formando e trabalhava no meio período em shopping como vendedor de loja, como um bom brasileiro, né, que está ali em busca dos seus sonhos. Eu estava ali lutando para concluir a minha graduação na faculdade e num determinado momento eu atendi um cliente, ele virou para mim e falou assim: você tem muito perfil para ser corretor, você já pensou em ser corretor? Eu falei: cara, nem imagino que seja, não faço a mínima noção do que precisa fazer para se tornar um corretor, né? E aí dali ele falou: não, você tem perfil, o mercado imobiliário é muito bom, você precisa conhecer. E eu, curioso, como sempre, fui querer ouvir, né? E dali ele me apresentou, me falou um pouco de como era o caminho até se tornar corretor, me apresentou a imobiliária dele. E foi assim, amor à primeira vista, cara. Eu falei: cara, é isso que eu quero para mim. E eu larguei a fisioterapia no último período, não terminei a faculdade e migrei completamente para o mercado imobiliário. Falei: eu quero estudar isso. Eu já atuava com vendas desde muito novo e ali eu vi que eu poderia conciliar a minha liberdade de tempo, né, com ganhos expressivos mesmo que o mercado imobiliário proporciona, e entrei com convicção, né? Eu sempre falo isso, eu enxerguei o mercado imobiliário como uma carreira a ser desenvolvida. Eu não olhei como plano B, eu não olhei como a única alternativa. Eu realmente fui por uma convicção, né? Não foi por falta de opção. Fui por convicção e falei: é isso que eu quero. Todo mundo na época me chamou de maluco, minha família. Pô, você tá desistindo da faculdade. Mas assim, eu sabia o que estava me movendo, sabe? Então assim, eu tive que enfrentar a oposição, né? De todo mundo falar: não, desiste, não é isso não é para você. Não, eu sei onde eu quero chegar, eu já entendi qual é a pegada aqui desse mercado. E aí mergulhei de cabeça, tinha 23 anos e estou nesse mercado aí até agora, vou fazer 40. E
tudo que eu conquistei na minha vida, né? Falando assim materialmente, né? Culturalmente também, devo ao mercado imobiliário, me ensinou muito, me fez crescer como pessoa, como profissional. E assim, não paro, né? O mercado imobiliário, ele é dinâmico demais, toda hora muda alguma coisa. Então você tem que estar em constante aprendizado, você tem que ter esse perfil assim, aprendiz. Eu nunca sei tudo, sempre eu tô querendo me esvaziar daquilo que eu já sei para aprender algo novo. E é isso, eu acho que esse é um segredo assim, até para você que está no mercado imobiliário, ou que está começando, ou pensa em entrar, enxerga o mercado imobiliário como uma carreira a você desenvolver. Não tente fazer do mercado imobiliário um plano B, ou você vai fazer nas suas horas vagas, que eu vejo muita gente fazendo isso. Não. Mergulhe de cabeça, entenda que é uma profissão como qualquer outra, que você tem que se desenvolver. É uma carreira que você vai seguir, é uma carreira linda. E se você realmente acreditar, se isso for para você, você vai poder ter resultados expressivos e ser feliz, né? Principalmente, né? Enxergar um propósito naquilo ali e ser realizado na profissão. Então, é um recado aí que eu deixo para vocês que estão nos assistindo. Ai, que bacana, Rafa. Isso é um mercado super tradicional, né? Um mercado tradicional, como que hoje você faz para se diferenciar nesse mercado, se destacar? Hoje a gente vê, é um mercado aquecido, a gente encontra muitas empresas, até muitos vendedores, né? Trabalhando nessa área. E o que você faz? O que você acredita que precisa ser feito para você ter um diferencial dentro do mercado imobiliário? Olha, em primeiro lugar, eu acho que você tem que estar sempre buscando referências externas, né? Eu procuro sentar sempre em mesas de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, de aprender com quem já trilhou um caminho. Então eu procuro ouvir essas pessoas, sabe? Que já chegaram, já atingiram resultados que eu desejo atingir, onde eu quero chegar. Eu acho que o segredo é esse, você ouvir muito quem já trilhou. Eu respeito muito... Como é que eu posso dizer? Eu respeito muito o tempo de mercado, sabe? As pessoas mais velhas, quem já tem uma trajetória ali. Então, acho que sempre tem algo bom a te ensinar para você se diferenciar. E também busco referências de outras áreas, né? De tentar trazer e aplicar para o mercado, né? Procurando sempre acompanhar o que está em tendência fora do Brasil, na Europa, aquilo que realmente dita o mercado, né? No mundo, né? Existe um comportamento padrão em tudo, a gente procura identificar e falar o que eu posso aplicar daquilo ali para dentro da minha empresa, para a minha profissão, para a minha área. Eu acho que isso nos diferencia. E em Teresópolis a gente tem essa resistência, né, muito grande assim, ao novo. Eu acho que na nossa cidade é uma cidade que tem muitas oportunidades para quem quer empreender, muitas mesmo. Não é fácil, mas não vai ser fácil em lugar nenhum. Mas eu enxergo muitas oportunidades, sabe? No mercado imobiliário, em outras áreas também. E toda pessoa que eu converso que está querendo empreender, eu falo, cara, vai, porque vai dar certo. Vai, porque vai dar certo. É isso. A cidade precisa de uma pessoa que está pensando como você. E tem espaço para todo mundo, né? A cidade é próspera, a cidade é maravilhosa. Eu sou um defensor feroz aqui da nossa cidade. E entendo que para você se diferenciar, você tem que estar aberto para ouvir, para aprender com quem já chegou onde você quer chegar e buscar referência de outras praças, de outros lugares, e sempre procurando aplicar no teu negócio. E eu tenho também uma mente muito disruptiva, sabe? Eu gosto de quebrar padrão. Todo mundo tá fazendo assim. Pô, se tá todo mundo fazendo assim, acho que a gente pode fazer assado. Vamos trilhar outro caminho? Vamos tentar diferente, sabe? Então, acho que isso também é um pouquinho assim que eu carrego e que eu sempre busco. Essa diferenciação, né? O marketing de diferenciação é uma coisa que eu gosto de estudar. Como você se destacar no meio de uma multidão. Isso é bacana pra caramba. É desafiador, mas é muito legal, né? E na maioria das vezes dá certo. Certo. Você falou aí uma coisa muito bacana sobre vai que vai dar certo, a motivação. Eu, como consultora empresarial, eu acredito muito no empreendedorismo responsável e eu prego muito isso para os empresários que eu converso. Eu vejo que tem muitos empresários que iniciam,
claro, com aquela vontade, com aquele sonho, com aquela alegria. E quando ele vai ali no dia a dia, ele vai vendo que as coisas não são tão fáceis quanto ele imaginou que seria. E aquele pensamento positivo do primeiro momento acaba se perdendo e ele se frustra, porque ele não se preparou. Ele entendia do negócio que ele fazia, mas ele não entendia de gestão, ele não sabia como que ele ia lidar com as dificuldades que vêm com o empreendedorismo no dia a dia. Sem dúvida. Então, no teu pensamento, Rafa, o que você considera que seja importante para poder manter no dia a dia um padrão de pensamento acima da motivação? Nem sempre a gente vai ter motivação no dia a dia. Vai ter dia que a gente vai estar triste, vai ter dia que a gente vai estar desmotivado. Como vencer isso no dia a dia? Não falando só de mercado imobiliário, mas, no geral, como empresário. Sim, gestão. Gestão é tudo, né? Eu tenho aprendido muito sobre gestão. Era uma dor assim latente na empresa, gestão de pessoas, gestão de processos. E eu tive que parar para aprender na dor, né? De você enfrentar situações que você fala, cara, e agora? Então, acho que você precisa ter essa noção de que tudo se resume à gestão. E também entender que empreender é uma jornada muito, muito longa. Você vai trabalhar muito mais do que você trabalharia se fosse um funcionário público, um CLT, porque não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Isso é não verdade. são 8 horas por dia, você vai trabalhar 12, 14, 16. Então, assim, e eu acho que o que vai, de fato, assim, trazer um sentido é o propósito. Por que você quer fazer isso? Por que você se dispõe a fazer isso? Né? Porque se você, não, eu quero empreender só por vaidade ou por ego, isso aí tende a ser um fracasso, né? Porque você realmente tem que enxergar um propósito e tem que entender que você vai trabalhar muito mais do que trabalharia se você não estivesse empreendendo, né? Mas eu acho que é isso, né? E gestão, cara. Gestão é tudo, né? Você que dá essas consultorias aí para empresas, né? Você sempre traz esse case lá, né? Que quantas empresas fecham no Brasil mesmo? No ano de 2023, 2022, foram 4 empresas por minuto fechadas. Olha isso. E geralmente tá ligado à gestão, né? Isso aí. E o que acontece? Quando a pessoa fala assim para mim, quero empreender, vou empreender. Eu tenho uma filha de 20 anos e ela falou assim para mim, mãe, eu quero empreender. E aí eu tinha um negócio que eu acabei deixando ele um pouco de lado, alguns anos atrás. Era um negócio que estava dando certo e que eu preferi parar ele para não estragar o que estava sendo bom. E aí eu falei com ela, filha, então vamos fazer o seguinte, vamos retomar aquele projeto que eu parei e você toma a frente desse projeto. E aí ela viu que não era tão simples assim. E aí eu falei com ela assim, filha, você precisa ir para o mercado de trabalho. Vai empreender dentro do CNPJ do outro. Vai intraempreender. Então lá você vai aprender a lidar com pessoas, você vai passar por desafios, você vai aprender a cumprir horários e você vai entender o que é ali inicialmente empreender. Mas eu falei para ela, olhe para as coisas, tudo que você for fazer como se fosse seu. Como se você fosse dona. E aí sim você vai desenvolver uma mentalidade empreendedora. Verdade. Se você vê um papel no chão, tira. Se você vê que o banheiro está sujo, limpa. Não espera ninguém te pedir. Faça como se fosse seu, entrega de coração. Perfeito. E aí, quando você estiver fazendo um bom trabalho, começa a aprender também ali um pouco de gestão e vai aí abrir o teu negócio, porque agora você está preparada, né? Porque não é aquela questão só de, que é o que você falou, de ego, ou ninguém deixa eu fazer do meu jeito, eu que vou então abrir uma empresa e vou fazer do jeito que eu quero. Não é isso, empreender não é fácil no nosso país, são muitos impostos, são muitas crises que a gente enfrenta no dia a dia. No dia a dia, não. Passa um ano, 2 de alegria, 3, daqui a pouco, né? Um novo desafio. E o brasileiro, ele está acostumado a superar esses desafios, mas sempre com responsabilidade, né? Como é que você vê, sem trazer para a política, não acho que questões um lado ou outro, né, seja o certo ou o errado. Eu acho que hoje o certo é o brasileiro, o empresário que luta para fazer dar certo,
promove emprego, cria emprego, ajuda famílias, né, através do trabalho. E para você hoje, essa situação que o país está passando, né, de guerra fria entre Brasil e Estados Unidos, essa guerra comercial e algumas situações que a gente está passando, como é que você vê isso para o mercado imobiliário e também para o mercado geral? Olha, o mercado, como eu falei, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico, ele é cíclico, né? Eu sempre tenho uma visão do copo meio cheio. Eu gosto de olhar sempre o copo meio cheio. Em momentos de maiores dificuldades, digamos assim, financeiras, né? Que a gente vive uma crise talvez econômica hoje, com a Selic a 15%, realmente o mercado a gente tem que se reinventar. Não está muito fácil você vender imóveis financiados, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que têm a dor e precisa vender com urgência e sempre tem alguém com dinheiro pronto para comprar. Então, assim, a questão da gente aproveitar as oportunidades e se adequar de acordo com o mercado, né? Não tem, digamos assim, não tem um momento que seja fácil, né? Se tiver tudo bem, cara, pode ter certeza que alguma coisa está errada, né? Sempre vai ter um desafio. Então eu procuro enxergar sempre uma visão otimista do negócio, do mercado, enxergar sempre o copo meio cheio, porque se a gente desanimar, se eu desacreditar, e tudo tende a desmoronar. O primeiro passo é realmente acreditar e enxergar que é mais um desafio que a gente vai ter que superar e que novos tempos virão e a roda vai girar e daqui a pouco a gente está lá de novo. Então eu sempre tenho essa visão. Em tempos assim de dificuldade, né, em tempos de crise, eu acho que a gente tem que pensar em ser mais eficiente, né? Em reduzir custo, né, enxugar a operação ao máximo, de você pensar, rever investimento, ver o que está fazendo sentido, o que não está, de você tentar enxugar ao máximo a tua operação para também você não ser sufocado, né, pelos impostos, por tudo. Em tempos assim de paz, eu acho que a gente tem que pensar em crescimento, né? Então, isso é até um ensinamento que eu carrego comigo, né? Tempos de crise, eficiência. Tempos de paz, crescimento. Então, é sempre assim. A gente vai viver no Brasil, né, esses altos e baixos sempre. Então, qual é o momento? Para onde eu tenho que direcionar o meu canhão? Espera aí agora. Vou recuar um pouquinho. Então, se acho você que é isso, cresceu, né, no momento de Exatamente. paz, você consegue segurar um momento de crise. Tá tudo bem, cara. Pensa em crescimento, pensa em investir, pensa em inovar, pensa em qualificar, né? A fazer uma gestão eficiente, capital de giro. Exatamente. Né? E pensa que o momento difícil vai chegar. E quando ele chegar, você está preparado, né? E aí é questão de você olhar para dentro e falar, ó, então por isso que tudo está voltado à gestão, né? Uhum. Pensa em eficiência. Será que está fazendo sentido esse investimento aqui, outro ali? Pessoal, será que, eu tô com o meu time muito cheio? Será que a minha equipe está muito grande? Então, assim, é você pensar realmente em ser mais eficiente, né? Acho que é isso, Bruno. Perfeito. Você falou aí sobre mentalidade. A gente aqui é o Mente Empreendedora, né? E a mentalidade, ela é muito importante para o empresário. Nesse momento em que a gente passa por crise, eu enxergo muito também o que você falou, eu tenho um pensamento positivo, eu tenho um pensamento sempre otimista. Isso é muito importante, porque vai ter sempre alguém chorando e alguém vendendo lenço. E o dinheiro, ele não some do planeta, ele só mudou de mão. Isso aí, exatamente. Então, assim, em qual mão esse dinheiro vai ficar? No momento de crise, eu enxergo muito também que a gente precisa olhar quais são as oportunidades daquela crise. Eu sou consultora empresarial. E eu enxergo algumas dores enquanto eu estou atendendo alguns empresários. E eu estou desenvolvendo um novo serviço baseado nessa dor, que daqui a pouquinho eu já vou apresentar para o pessoal aí, né, que me segue nas minhas redes sociais. Mas é um serviço que vai sanar a dor e vai salvar muito o empresário nesse momento que a gente está passando. Então, eu acho que é isso, a gente olhar para onde precisa, focar onde tem que focar, com pensamento, otimismo, pensamento certo, otimismo e as atitudes certas também. Isso é importante. É verdade. Rafael, dentro aí hoje você atende desde locação Isso. até venda.
Então, exatamente. Lá na Terrazzo a gente atua com todas as frentes de imóveis, sendo locação, compra, venda, avaliação e administração de imóveis. Tudo que envolve essas cinco áreas a gente atua. Né? Nós temos um time muito completo e a gente procura oferecer para o cliente um atendimento 360. Ele entrou ali, tudo que envolve desde uma compra ou uma venda de imóvel, ele não precisa sair dali para nada. A gente otimiza o tempo dele, né? Porque a gente sabe que hoje o maior ativo que tem no mundo é o tempo, né? Verdade. As pessoas estão todas, né, na correria, o WhatsApp, então hoje é uma loucura. Se você fica sem responder 5 minutos, a pessoa já está te mandando áudio, te xingando, né? Essa ansiedade, todo mundo quer tudo para ontem. Então a gente procura otimizar o tempo dos nossos clientes, trazendo um atendimento 360. Então, lá dentro da imobiliária, ele chegou, um exemplo, ele quer comprar um imóvel, a gente vai dar uma assessoria para ele de financiamento, se ele precisar de um financiamento, ele não vai precisar recorrer ao banco, nós temos uma correspondente bancária dentro da imobiliária, então ali ele já tem um departamento jurídico, ele pode tirar dúvida, né, para dar essa assessoria para ele. A gente tem contador, a gente tem um despachante, a gente tem um fotógrafo profissional na equipe, entendeu? A gente tem tudo setorizado lá dentro, então para o cliente, para a gente poder oferecer isso a ele e otimizar, ele falar, pô, vim realmente no lugar certo, Bruna, é aqui, daqui eu não vou sair. Então isso é uma coisa que a gente procura oferecer, né, e a gente trabalha locação, compra, venda, avaliação e administração de imóveis. E você está num espaço lindo, que eu fui lá visitar. Obrigado. Maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Pelo cuidado, porque eu sei que aquilo ali não é só com o cuidado com a sua equipe interna, é o cuidado com o cliente que vai estar lá. E eu achei muito chique que eu cheguei lá, eu recebi é surpresa, gente. Se vocês querem saber o que eu recebi, vá lá visitar o Rafael. Vai ser um prazer. Porque eu achei, assim, muito chique. Eu fui muito bem tratada. Recebi um panfletinho, um papelzinho, cardápio, que é um segredo. Né? Um cardápiozinho. E, assim, achei aquilo fantástico. É um cuidado em cada detalhe. Isso veio de você, veio com as pesquisas que você faz, com os estudos. Eu vejo que você está sempre estudando, sempre buscando melhoria, fazendo novos cursos, viagens para ouvir outros empresários da sua área. Eu vejo muito isso em você, é uma busca constante. Não vejo você como uma pessoa estacionada, uma pessoa de sucesso mesmo, mente de sucesso que está sempre buscando mais. Foi uma criatividade, você foi buscando. Isso aí, na verdade, uniu tudo. Isso veio um pouquinho de cada coisa, assim, você vai... Porque tudo, a gente é a soma, né, daquilo que a gente vive, né? Então, assim, as experiências que você vai tendo, você vai acumulando aquilo ali e vai tirando alguns insights que você pode aplicar no teu mercado, isso aqui, então, na minha empresa. E isso eu tirei, assim, de realmente... Porque há uns 3, 4 anos atrás, muito se falava de experiência do cliente, né? A experiência do cliente. E quando eu trabalhava no varejo, antes do mercado imobiliário, eu tive o privilégio de trabalhar na reserva. Então, assim, a reserva, ela fazia muito isso muito bem, de experiência do cliente. O cliente entrava na loja, ele era encantado, assim, com o atendimento. Então, eu nunca imaginava que alguém podia ser tão disruptivo como o Rony foi, do cliente poder entrar numa loja para comprar uma roupa e o vendedor oferecer para ele uma cerveja, né? Então, aquilo, sabe, falou, pô, por que não? Vamos aplicar algumas coisas aqui para gente, trazer para o nosso mercado, né? E ele fazia isso muito bem, né? Tanto é que vendeu a empresa aí, né, por bilhões, foi um sucesso. E eu sempre procuro olhar também, um olhar, né, de endomarketing, de entender que o meu primeiro cliente é o meu colaborador, é a pessoa que está ali comigo no dia a dia. Então a gente tem que oferecer para ele um ambiente legal, um ambiente confortável. Isso é muito importante para a pessoa, sabe, ter aquele senso de pertencimento, falar aqui é meu lugar, me sinto confortável trabalhando aqui. Então a gente procura sempre oferecer o melhor também para a nossa equipe, porque eles são os nossos primeiros clientes, né? Eles que vão representar a empresa, eles que vão sair dali e vão levar o nome da Terrazzo. Então a gente tem esse olhar interno e acaba refletindo depois no externo. Olha só que legal que você falou aqui para mim. Quando eu trabalhei na reserva, olha só o que você trouxe. A gente, eu costumo falar muito isso. Todos os lugares que eu trabalhei me trouxeram crescimento e aprendizado.
Então, hoje a pessoa pode não ser empresário ainda, mas ela está dentro de uma loja vendendo uma roupa, vendendo um sapato, vendendo comida, né? Servindo de alguma forma. Você tem muito para aprender no dia a dia ali, como servir o cliente, aprender com as pessoas. E tudo isso você leva para a vida, né? Fantástico. Sem dúvida. E assim, eu sempre falo isso também para as pessoas, que um dos meus primeiros empregos foi atendente de McDonald's. Eu trabalhei nesse McDonald's de Teresópolis, quando ele se tornou rede, né? Eu inaugurei aquela loja ali do McDonald's e lá eu era atendente balcão. Então, assim, no McDonald's, aquilo é uma escola. Você trabalha ali, você aprende muito sobre processo, sobre atendimento, sobre realmente você ser multitarefas ali dentro da função, trabalhar sob pressão. E para mim foi assim, muito gratificante ter trabalhado dentro do McDonald's, porque eu aprendi muito ali também, sabe? E me tornou um cara mais assim, mais ágil, mais sagaz. Eles têm muitos processos lá, né? Tudo é processo para tudo. Processo muito eficiente. E assim, a Terrazzo, eu não sei as outras pessoas, vou falar de mim. Eu penso em imóveis, já vem na minha cabeça Terrazzo. Que bom. Você trabalhou muito a marca. Isso. Posicionamento de marca, visibilidade da sua marca. Eu vejo muito isso. Eu ando no centro da cidade, eu ando em Teresópolis, eu vejo a Terrazzo em algum lugar. Como é que foi isso? Como é que você trabalhou isso, essa visibilidade da tua marca? E como você trabalha hoje? Então, eu sempre tive uma ideia de que, assim, o maior na empresa tinha que ser a empresa. Não eu, não meu sócio, nenhum colaborador, gerente, ninguém. Quem tem que ser o maior aqui tem que ser o nome da empresa. Então, eu sempre defendi isso, sabe? De elevar o nome da empresa para o maior número de pessoas possíveis, de trabalhar mesmo o brand. A gente fez muito isso na cidade, eu acho que foi uma das primeiras imobiliárias que começou a investir forte nisso, no brand, e o público reagiu, né? Ele viu isso e reagiu. E a gente começou a se tornar conhecido, foi chegando um, outro, e quando viu, foi uma marca que ficou fixada na mente das pessoas. E eu ainda procuro fazer isso, sabe? Eu não tô satisfeito. A gente sabe que é um trabalho eterno, né? Você vai sempre ter que trabalhar brand, né? Você vê, eu falei aqui do McDonald's. Ninguém trabalha brand melhor que o McDonald's, né? Verdade. Qualquer lugar que você vai, você vê aquele Mzinho, às vezes ali, no teu inconsciente já vem aquela, por que não? Um McDonald'zinho aqui, né? Então eu acho que é isso, sabe? De você realmente entender que o brand, ele tem que estar na mente do empresário, ele tem que pensar sempre em fixar a marca dele na cabeça das pessoas, né? Porque em um determinado momento ela pode pensar em comprar ou alugar ou vender um imóvel e falar, pera aí, inconscientemente ela vai lá na tua empresa. Porque fica registrado na mente, né? Isso é programação neurolinguística. Legal. Eu não sei, nunca estudei PNL, mas é uma área que eu me interesso. Vai estudar. Rafael, muito bom esse bate-papo nosso, muito bom te receber aqui. Muito obrigado. Se você fosse deixar um recado para os empresários, não só da área imobiliária, mas para quem está empreendendo, para quem está começando, ou até mesmo, porque a gente fala aqui de empresário que está começando, mas não é só o que está começando. A gente sabe que o empresário que também está lá em cima, ele passa por vários desafios, e muitas vezes muito parecidos com os que estão embaixo. É claro que tem novos desafios, outras questões, mas às vezes ele passa muito parecidos com quem está começando. Qual o recado, a mensagem que você deixa como empresário para quem está começando? Qual a mensagem que você deixa para quem está lá em cima? Qual a mensagem que você deixa para quem quer começar a empreender? Para quem é colaborador e pensa assim, poxa, um dia eu vou ter o meu negócio. Para quem é líder de uma empresa, qual a mensagem que você deixa aí? Qual o aprendizado nesses 16 anos que você percorreu? O primeiro eu vou deixar para quem tem o desejo de empreender. Então, para você que tem o desejo de empreender, entregue 200%, sabe? Nunca entregue o básico, faça mais. Chegue mais cedo, saia mais tarde e faça por você. Não é pelo seu chefe, pelo seu líder, pelo seu patrão.
faça primeiramente por você. Eu sempre fui um funcionário acima da média. E falo isso assim, com toda humildade mesmo. Porque eu sabia o quanto eu entregava. Eu sempre cheguei cedo, saí tarde, fazia mais do que poderia. E isso me fez com que eu me destacasse sempre nos lugares que eu trabalhei. Então, um recado que eu deixo para você, sabe? Faça mais do que aquilo que pedem para você. Entregue mais. Faça mais, como você falou, né? Empreenda dentro da empresa que você está trabalhando hoje, né? Para que você, quando você chegar na posição de empreendedor, você possa já ter um caminho andado ali, né? Um caminho já trilhado. Você não vai chegar muito cru. Porque é exatamente isso que acontece. E para quem já empreende, para quem é empresário, para quem tem time, para quem tem equipe, uma coisa que eu gostaria de deixar assim como mensagem é que o principal ativo da sua empresa são as pessoas, sabe? Seus colaboradores. Pense em valorizá-los, pense realmente em ter um olhar mais humano, ter mais empatia, porque as pessoas às vezes passam por problemas que a gente desconhece. Então eu procuro sempre assim ouvir as pessoas, não julgar. Peraí, vem cá, vamos conversar. Deixa o que eu posso te ajudar, o que eu posso te servir, né? Eu tenho agora eu estou fazendo uma mentoria e eu faço um a um com o meu time uma vez por mês. E eu gosto de sentar com eles e falar assim: o que você espera de mim como sócio da empresa? O que eu posso te servir? Para saber também o que é importante para ele, né? Para onde eu estou sendo direcionado. Né? Porque às vezes na correria, no dia a dia, você entra num automático e você só quer faturar, e cobrar, mas você esquece, né, que para isso acontecer, as pessoas têm que estar motivadas, elas estão ali pelo motivo delas, não é pelo seu motivo, né? Isso eu aprendi também na dor. As pessoas não estão ali por mim, elas estão ali pelo motivo delas. Então eu quero saber qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, aonde você quer chegar, e o que eu posso fazer para facilitar o teu caminho até lá. Ih, vai ter fila lá na terraça de gente querendo trabalhar. Não, mas se for, vai ser um prazer. Quem quiser chegar para somar, tem espaço lá, entendeu? A empresa não tem vaga. Eu sempre digo o seguinte: pra gente boa, a gente arruma espaço, né? Pra quem é bom, a gente sempre arruma espaço. Isso aí. E para quem é líder e tá comandando um time? Olhar também para as pessoas? Sem dúvida. Liderança, para mim, é serviço, sabe? Liderar é servir. Não tem como você ser líder sem servir. Você tem que ser o primeiro a fazer, né? Você tem que ser o que sabe mais, o que faz mais, o que entrega mais. E liderar pelo exemplo. Acho que é isso. Né? Não é só mandar, faz isso, faz aquilo. Mas espera aí, será que eu estou fazendo? Porque as pessoas vão observar, cara. O meu time me observa em tudo. Eu estou aqui falando, depois eles vão... Se eu estiver falando alguma mentira, depois vocês podem me cobrar. Mas eles me observam em tudo e falam: pô, peraí, Rafa faz isso. Não, peraí. Então tem coisas assim que eu escuto deles que é muito legal. Pô, Rafa, eu quero fazer igual você, eu quero seguir isso aqui. Porque é a liderança pelo exemplo, né? De você realmente servir. Liderar não é ser servido, é servir as pessoas mesmo. Servir o teu time. Cara, muito orgulho de ter você aqui. Mais uma vez, né? Não é rasgando seda, nem puxando isso, sardinha. Mas é porque realmente eu vejo em você muita luz. E eu acho que o que diferencia as pessoas umas das outras é justamente quem elas são por dentro. São pessoas que têm uma luz interior de melhoria, de crescimento, de amor ao próximo, de amor pelo que faz. Não porque são perfeitas, mas porque buscam ser melhores. E eu acho que é isso, sabe? Que está faltando na humanidade. Então, assim, eu tenho muito admiração mesmo pela pessoa que você é. Então, fico muito honrada de ter você aqui, de ter ouvido um pouquinho da sua história, um pouquinho mais da sua história, que eu sempre fico com o olho brilhando, sabe? Parabéns pela pessoa que você é. Continue assim, continue nessa estrada. Obrigado. Você tem muito ainda para conquistar. Tenho certeza disso. Amém. E para você que está aí em casa... Gente, eu não sei vocês, mas para mim foi fantástico esse nosso bate-papo. Um grande prazer ter uma pessoa como o Rafael Veríssimo aqui. E essa mensagem linda que ele deixa aqui e que eu quero deixar para você também de casa. Busque melhoria contínua. A gente vê que na vida não existe sorte. Existe construção, existe caminho, existe dor, existe vitória. Mas a persistência... o amor,
a dedicação, a gente pode chegar mais longe sendo alguém melhor, construindo o que a gente quer e vencendo. Continue. Continue a nadar. Obrigada.